Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Olá, amigos, tudo bom? Quarto ano, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre o gênero textual receita. Nós iremos iniciar este momento fazendo a correção da atividade que foi passada anteriormente para casa, certo? Então, peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 113. Página 113. Página 113 diz assim: marque a resposta correta. Letra A. Aplicar manteiga ou qualquer matéria gordurosa é o mesmo que polvilhar ou untar. Aplicar é a mesma coisa que untar, certo? B. Derramar, esvaziar o conteúdo é o mesmo que despejar ou untar. Derramar, despejar derramar, esvaziar é a mesma coisa que despejar. Letra C. Espalhar o pó ou a farinha de trigo sobre alguma coisa é o mesmo que despejar ou polvilhar. Gente, espalhar o pó é a mesma coisa que polvilhar, certo? Segunda questão. Marque a resposta correta. 1. Despejar. 2. Untar. 3. Polvilhar. E 4. Assadeira. Aplicar qualquer matéria gordurosa. Aplicar qualquer matéria gordurosa é a mesma coisa que untar. Espalhar farinha de trigo sobre algo. Espalhar farinha de trigo, crianças, é a mesma coisa que polvilhar. Utensílio que se leva ao forno para assar algo. O que nós levamos ao forno é uma assadeira, é a assadeira. Derramar, esvaziar o conteúdo, despejar, ok? Terceira questão. Escreva o que significam as palavras destacadas abaixo. Letra A. Untar uma assadeira com manteiga. O significado de untar é passar manteiga. Letra B. Polvilhar a assadeira com farinha de trigo. Polvilhar é espalhar a farinha de trigo, espalhar o pó, certo? Página 114. Página 114, primeira questão. Qual é a finalidade das instruções dadas no texto? Marque a afirmativa correta. Primeiro, ensinar algo e permitir que as pessoas façam as coisas como quiserem, alcançando objetivos diferentes? Não. Isso aqui está na lógica. Ontem eu ensinei para vocês que quando uma pessoa ela seguia uma receita, é porque ela queria seguir o passo a passo para chegar no seu objetivo, ok? Então, o objetivo de uma receita, o objetivo, a finalidade de um texto instrucional, de textos como essa receita, é o quê? É ensinar algo e permitir que as pessoas façam as coisas da maneira correta, da maneira adequada, pois as pessoas fazendo as coisas dessa forma, o que vai acontecer? Irão alcançar os seus objetivos, certo? Segunda questão. O texto que você acabou de ler ensina a fazer o quê? O texto, crianças, que vocês leram, que nós lemos, ensina a fazer um bolo de cenoura. Terceira questão. Essa receita é doce ou salgada? Essa receita é uma receita doce. Por que ela é doce?
Ela é doce porque leva açúcar, porque nos ingredientes, nos componentes tem o açúcar, e açúcar é doce. Quarta questão. Quase todas as receitas apresentam duas partes importantes. Quais são elas? As partes importantes de uma receita são os ingredientes e o modo de preparo. Quinta questão. Relacione corretamente as duas colunas. 1 para ingredientes, 2 para modo de preparo. Ensina como fazer. Onde nós aprendemos o que fazer, como fazer é no modo de preparo. Então, número 2. O modo de preparo ensina como fazer. E os ingredientes são os materiais que serão usados naquela receita. Sexta questão. Releia a instrução do modo de preparo, pois às vezes alguma parte da explicação pode não ficar muito clara para o leitor. Vamos conferir se você entendeu a receita. Modo de preparo. Misture os ingredientes secos em uma tigela e em seguida junte os outros. Não bata em batedeira. Unte uma assadeira com manteiga e polvilhe-a com farinha de trigo. Despeje a massa na assadeira untada. Leve ao forno e asse em fogo médio. Marque os ingredientes secos que você deve misturar. A cenoura é um ingrediente seco? Sim, a cenoura é um dos ingredientes secos. No caso de ingredientes secos, nós temos a cenoura, a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó, a farinha láctea e o achocolatado. Nós temos 6 ingredientes secos, repetindo: cenoura, farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó, a farinha láctea e o achocolatado. Sétima questão. Releia as instruções do modo de preparo e observe as palavras em destaque. Misture os ingredientes secos em uma tigela e em seguida junte os outros. Retire da receita outras palavras que também indicam ordem. Olhe, nessa receita, vocês puderam perceber que tem uma ordem a ser seguida. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer o quê? Misturar. Depois de misturar, eu tenho que fazer o quê? Bater. Depois de bater, untar. Depois de untar, polvilhar. Depois de polvilhar, despejar. Depois de despejar, levar. E por último, assar. Olhem só a ordem. Primeiro aqui na frase já está dizendo o que eu vou fazer primeiro, que é o quê? Misturar. Eu irei juntar. Prestem atenção. A ordem: misture, bata, unte, polvilhe, despeje, leve e asse. Essa é a ordem. Essas são as palavras que estão indicando a ordem do modo de preparo daquela receita. Oitava questão. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. As palavras são: preparar, instruções, título, ingredientes, fazer, receita, feito e modo de preparo. Letra A. A receita. A receita é um texto que dá instruções. Sim. A receita é um texto que dá instruções para fazer ou preparar algo. Letra B. O texto que dá instruções é chamado de instrucional. Todo texto instrucional ele dá instruções. Letra C. O título da receita geralmente dá a ideia do que será feito ou preparado.
é importante. Toda receita ela tem que ter o título. Por quê, tia? Porque é através do título que eu irei saber o que será preparado, o que será feito. Letra D. As partes importantes da receita são os ingredientes e o modo de preparo. Essas são as duas partes importantes de uma receita. Ok, crianças? Agora, nós iremos lá para a página 122. Página 122. Olha, como nós estamos trabalhando esse gênero textual, hoje eu irei realizar a leitura de duas receitas de comidas tipicamente juninas. Duas receitas de comidas que se costumam fazer muito neste período junino, certo? Prestem atenção no que eu irei ler, para que depois vocês não fiquem com dúvidas, ok, crianças? Então, vamos lá. Olha, a primeira receita que eu irei ler para vocês é a receita de uma pamonha. Ingredientes. Para a pamonha é preciso o quê? Para fazer uma pamonha é preciso o quê, tia Vanessa? 5 espigas de milho verde, 2/3 de xícara de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de leite, 1 colher de sopa de qualivita, 1 colher de chá de sal, açúcar e canela a gosto. Modo de preparo. Primeiro, retire os grãos das espigas e coloque-os em um liquidificador. Segundo, adicione o açúcar, o leite, a margarina e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea, até que todos os ingredientes fiquem unidos, juntados, sem que dê para perceber o que foi colocado, entendeu? Isso que é homogênea. Terceira, leve a mistura à panela e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos, mexendo continuamente, mexendo sem parar. Leve os recipientes ao forno por 10 a 15 minutos. Finalize salpicando açúcar e canela. É opcional, só salpica se quiser. Se desejar, passe o maçarico no açúcar para obter uma crosta crocante e dourada. E por fim, sirva. Olhem só, muito simples, muito prático. Essa foi a receita de uma pamonha. Agora, eu irei ler para vocês a receita de um arroz doce. Sim, ontem eu citei para vocês alguns pratos típicos. Inclusive, crianças, eu citei também que o arroz doce é um prato tipicamente junino, certo? Vamos lá. O título do texto já diz tudo: arroz doce. Ingredientes: 1 xícara de chá de arroz, um leite moça, lata ou caixinha de 395 gramas, canela em pó para polvilhar. Modo de preparo: primeiro, em uma panela grande, misture o arroz com 1 litro de água fria e leve ao forno até ferver. 2. Abaixe o fogo e deixe cozinhar até que fique macio. 3. Junte o leite moça, mexa bem e cozinhe por cerca de 10 minutos ou até engrossar. 4. Sirva polvilhado com a canela em pó. Dica: se desejar, junte 1 vidro de leite de coco, uma canela em pau e 3 cravos da Índia quando acrescentar o leite moça. No caso, isso é só uma dica. A pessoa só segue essa dica se quiser.
Se não quiser, não tem a necessidade de seguir. Certo, meus amores? Olhem só. O que vocês irão fazer agora? Página 122. Na página 122 diz assim: você viu como fazer um bolo de cenoura seguindo a receita. Agora é a sua vez de escrever uma receita para um prato bem gostoso. Pesquise com seus pais uma receita que você possa fazer sozinho e escreva no espaço abaixo. Uma observação. A receita que vocês vão procurar tem que ser de uma comida tipicamente junina. Eu quero que essa receita seja de um desses pratos, de um dos pratos que são servidos em festas juninas. No caso, eu tinha falado para vocês alguns pratos, né? E eu irei ressaltá-los novamente. Irei falar novamente o nome desses pratos típicos para que vocês possam estar pesquisando sobre um deles, certo? Depois que vocês pesquisarem, vocês irão colocar aqui o nome da receita, os ingredientes e o modo de preparo. Uma coisa, o modo de preparo aqui, vocês podem ver que o espaço é pequeno. Tia, não deu de eu terminar aqui no livro. Então, vocês terminem no livro, no caderno, perdão. Então, vocês irão terminar a atividade no caderno de produção textual. Ok, meus amores? Prestem atenção no nome dos pratos: pamonha, cuscuz, pipoca, arroz doce, maçã do amor, cocada, bolos, os mais diversos tipos, principalmente o bolo de milho, canjica, pé de moleque, baião de dois, biscoito de polvilho, o churrasquinho e os doces. Doce de batata, doce de abóbora, doce de banana. Vocês podem estar escolhendo um desses pratos para fazer a receita, certinho? Ok, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, me mandem uma mensagem, me liguem, certo, crianças? Tchauzinho, até a próxima aula.